Então, João, mestre, nosso professor, vamos, eu tenho algumas dúvidas ainda para ser sanada. Eu sei que essa de hoje, acho que talvez não dê tempo o suficiente para responder, ou o tempo seja o suficiente. E a outra ficaria para a aula que vem, para a gente finalizar e retomar a aula da escrita. Mas você falou em uma das aulas que o Criador criou tudo, o universo, pela palavra, não escrita. E a Torá começa pela fala, não escrita. Primeiro vem a fala, depois escreve. Ou seja, tradição, depois escreve. Não é isso? Exato. A tradição oral ela tem precedência sobre a tradição escrita. Ela vem antes da tradição escrita. Perfeito. Então, vamos retomar essa aula da tradição. Dúvidas que eu quero sanar é o seguinte. Eu estou com 3 livros aqui. Encarnação, As Rodas da Alma. O outro, A Imortalidade, Ressurreição, Idade do Universo, uma visão cabalística. E o outro é Portal das Reencarnações. E nós vemos no decorrer dos anos que passaram, que a Cabala ela tomou uma força na internet. Todo mundo queria falar em Cabalá, estudar, ensinar. E existem grupos que aceitam no judaísmo e grupos que não aceitam. Porém, os livros são de pessoas, são de sábios. Ari Kaplan, é isso? Ari Kaplan. Um dos maiores expoentes, né? O outro aqui, o Isaac Luria, é ele mesmo, né? O Isaac Luria é o Ari, o Arizal, o Ari Akadosh. Né? Então, o Akadosh é o quê? Santo, né? Um cara que... O Santo Ari. Então são livros fortes para refutar os ensinamentos dele, né? Porém, existem grupos que não acreditam. Então, a pergunta é, tudo que você já aprendeu com o seu rabino, tudo que você tem de conhecimento, qual é a tua visão, baseada na Torá oral e a escrita, com relação ao nascimento, morte, reencarnação e ressurreição? Rapaz. Peguei pesado? É polêmico demais, né? Mas tudo bem. Eu estou com livros de Ari Kaplan que fala uma porção de coisa aqui que a gente... É verdade? Não é? Como é que acontece? Acredita ou não acredita? Tem provas? Aquilo que você falou. Tem que ter prova. A ciência é prova. E o que a Torá vai falar sobre isso? Então, a pergunta, entendeu? Foi 3 perguntas, né? Nascimento, morte, reencarnação e ressurreição. 4 perguntas. Dentro do mesmo tema. Exato. Bom, bem na verdade, se a gente for olhar pelo lado bíblico da coisa, né? A tradição escrita, por assim dizer, a Torá, como temos aí, ela não especifica muita coisa acerca do nascimento. Ela não se envolve muito com questões pré-nascimento, por assim dizer, né? Ou pré-existência. O que nós sabemos, na verdade, da tradição bíblica é a seguinte, que Deus, quando criou o homem, quando ele criou o homem, ele não apenas o criou, ele também o formou. Né? Na verdade, de acordo com a tradição, Deus criou, formou e fez o homem. Ou seja, o que nós temos aqui são 3 níveis da criação. Criar, que é o criar em si, que refere-se ao projeto, ao mundo das ideias, coisa que era, inclusive, foi também conhecido até mesmo dos gregos, por meio de Platão. O mundo da formação, quando o homem é formado, Yetzirah, famosíssimo, né? Yetzirah. E depois o mundo da ação, onde o homem ele é feito homem. Então veja, no próprio Gênesis, no próprio livro de Bereshit, Sefer Bereshit, Deus cria, bará, forma, yatzar, e faz, assá, homem.
Perfeito. Agora, como nós sabemos, nenhuma palavra da Torá, ela é vã. Digamos, se a Torá usa palavras diferentes com relação a como o homem surgiu nesta terra, neste mundo, é sinal que ela quer nos transmitir ideias diferentes nesses 3 níveis. Sim. Então, veja se você acompanha o meu raciocínio aqui e depois você pode ficar à vontade para fazer perguntas. No capítulo 1 do Gênesis, o homem é criado. Usa-se o termo bará. Mas esse criar é, por assim dizer, um criar primordial, em que o homem, ele não é chamado exatamente de homem, ele é chamado de macho. E a sua companheira, do sexo oposto, não é chamada de mulher, e sim fêmea. Neste mundo, quando eu digo mundo, eu estou falando em perspectiva da realidade, não estou falando, obviamente, em mundos ou planetas ou coisa parecida, estou falando em plano existencial, estou falando em perspectiva da realidade, nível de realidade. Neste mundo em que o homem se encontrava, ele era um homem coletor, porque ele não plantava, ele não tinha tecnologia agrícola, porque o Gênesis diz que eles deviam então comer de toda a erva verde que fosse encontrada disponível para eles. Mas nenhuma ordem é dada para que eles plantem ou cultivem a terra, nenhuma ordem. Então nós temos aqui macho e fêmea e seres coletores. Nós temos um mandamento para o Urbu Umilu, Etaretz, crescer e multiplicar e encher a terra. Veja, nós não temos a ideia de família, temos a ideia de procriação pura e simples. Então, nesse plano Biriá, Bará, onde o homem é criado nessa estrutura, nós não temos uma sociedade, nós não temos uma família, nós não temos uma distinção homem e mulher. Temos macho e fêmea, temos uma sociedade coletora, não agrícola, coletora, e temos um homem, digamos, que não tem um senso de família, que ele simplesmente multiplica-se como qualquer outro animal. Falar que a família começou lá no Éden, já quebra aí, né? Já mata. No capítulo 1 nem Éden existe ainda, nem noção de Éden existe ainda. Agora, no capítulo 2, nós percebemos uma evolução. Eu sei que a palavra é meio chocante, mas o que nós percebemos é uma evolução. Por quê? Porque no capítulo 2, nós não temos mais criação do homem, temos o formar do homem, Yetzirah. Aonde agora sim é chamado homem e mulher, Ish veishá. Não mais macho e fêmea, Zahar Nkevá, mas agora sim Ish veishá, homem e mulher. Aonde diz que o homem vai deixar a casa dos seus pais, do seu pai, e habitar com a sua esposa, ser uma só carne. Nós temos então uma estrutura social chamada família se formando aqui. Muito bom. Interessante. E é dado ao homem a ordem para ele cultivar o jardim, a agricultura. Quer dizer, começa a desenvolver a tecnologia agrícola, ou seja, o homem vai começar a plantar, a cultivar a terra. Notou então a sutileza do texto, da transição entre um mundo e outro? Tem uma transição forte aí que ninguém percebe às vezes. Muito bem. Então temos uma evolução aqui. Mas já estamos no segundo nível. Agora, por que esse segundo nível é chamado formação? Porque é aqui que o homem é educado. Porque yatzar significa moldar, plasmar o homem, mas não o plasmar necessariamente do físico do homem, e sim do seu intelecto. O homem é educado. Educado porque ele passa de ser um ser coletor para ser um ser agrícola. Ele passa de ser um ser, digamos, meramente reprodutor para viver em família. Ele passa de ser macho e fêmea para agora ser homem e mulher. Então muita coisa mudou. Muita coisa. Ou seja, ele era meio um animal lá no passado, lá no primeiro capítulo, né? Ele era totalmente animal, instintivo. A intenção de criar. Ele não tinha, como você falou, ele não plantava, não corria, não tinha essa ordem. Ele continuou a ela. Não tinha noção de família, né?
Não tinha noção de família. O negócio era reproduzir, crescer e multiplicar e encher a terra. Pronto. Ou seja, a Neshama, a aula passada que você falou que a intenção da Neshama era dar consciência, não tinha ainda florado esse homem. Não, nesse homem primitivo do capítulo 1 não tinha florado ainda a Neshama. Por quê? Porque nós não lemos o relato de Deus insuflando no homem, Nishmat Haim, a Neshama da vida, ou das vidas. É? É só no capítulo 2, se você se recorda. Entendi. No 2.7, então, nós temos um relato um pouquinho mais focado, um pouquinho mais concentrado, né? Onde nós vemos ali, digamos, é como se desse um zoom numa imagem que você começa a ver o cenário maior. É por isso que você falou que a Torá, ela é uma partitura musical, códigos. Se você lê do jeito que você pega, você vai se arrebentar. Então, você tem que ver os códigos. Você está trazendo aí, vou dar Neshama, hoje a gente está trazendo a Neshama à tona no capítulo 1, que não tem, e vai aparecer no capítulo 2. Interessante. Exatamente. Uma aula puxa a outra. Então, o que você percebe aqui? Você percebe uma evolução muito grande, que na verdade pode ter tomado aí centenas de milhares de anos. Perfeito. Um lapso de tempo, né? Ou seja, é a Torá falando a linguagem da ciência de hoje, que a ciência está descobrindo hoje. A Torá já vinha falando isso de forma codificada. Isso é prova. Isso é prova. Isso não é conjectura, não é superstição, não é mística. Isso é evidência, lógica. E a lógica, a gente não pode deixar de perceber que a Torá tem que ser um texto lógico. Porque se ela não for um texto lógico, toda a reivindicação de divindade, de procedência divina da Torá cai por terra. Perfeito. E o que a gente vê hoje? Vê a ciência confirmando o que a Torá já vem anunciando há milênios. Porém, o grande problema é que a Torá, hoje em dia, ela é, aos olhos do cético, ela é, digamos, zombada por conta das interpretações ingênuas que se deram ao longo da história. A essa história de Adão e Rava. A essas interpretações, que na verdade não contribuíram para nada, senão para fazer da Torá um texto de zombaria, né? Chacota, né? De chacota. Infelizmente, essas interpretações de origem distorcida dentro do próprio judaísmo e depois do cristianismo causaram, digamos, todo esse pejo, essa vergonha que hoje em dia nós vemos aí. Né? Ocorre que a Torá e a tradição já vem ensinando isso desde os tempos mais antigos. A Torá nunca negou a evolução do homem. A Torá nunca negou de forma alguma que o homem começa macho e fêmea e termina como homem e mulher. Está escrito. Isso não é uma suposição. Isso é o texto que está dizendo. Esse macho e fêmea, eu já ouvi uma passagem que não sei se também místico, né? Fala que esse macho e fêmea aí foi um ser só, Andrógenos. Um virado de costa para o outro, né? Ou seja, Adão foi criado, macho e fêmea, a característica de Adão, ser macho e fêmea. Ele foi criado com meio transgênico, vamos dizer assim, numa linguagem mais popular. Não sei se isso foge do que a gente está falando. Não, em absoluto. Está dentro do contexto. Porém, até isso tem que ser bem observado, como isso se processa. Quando falamos que o homem foi criado, o homem, que eu digo, o ser humano, foi criado de forma andrógena, macho e fêmea, e que depois foram separados, é uma solução encontrada ou uma especulação encontrada pela tradição para resolver o enigma das duas criações. Porque era um enigma para os rabinos. Essa ideia do Adão, digamos, do Adão andrógeno, do ser andrógeno, Adão, ela tem respaldo justamente nos livros cabalísticos, Zohar, inclusive, né? Que trata disso,
Na verdade, não vamos, obviamente, entrar aqui nas minúcias do texto, mas, em síntese, a ideia ela é coerente. Por quê? Porque nós percebemos, ainda hoje, que a ciência mostra que nós temos resquícios do sexo oposto. Em questões hormonais, inclusive. Né? Então, existe um quê de feminino no masculino e um quê de masculino no feminino. Vice-versa. Né? Então, essa ideia, ela é, digamos, corroborada, inclusive, pelo que a ciência nos mostra hoje. Não tem como descartar, né? Não tem como descartar. É importante entender que o princípio, Adão, na verdade, é um princípio chamado princípio racional, e Rava corresponde ao princípio emotivo e emocional do homem, do ser humano. Então, razão seria um princípio macho, e emoção seria um princípio fêmea. E o homem, digamos, o ser humano do sexo masculino tem ambas as características, assim como o feminino. Então, na verdade, somos um do outro, uma parte do outro. Essa ideia, a ideia digamos, que se refere a essa questão de androgenia. Né? Androgenia do macho e fêmea. Do macho e fêmea. Porém, no mundo real, no mundo físico, é o que a Torá está nos colocando aqui, essa ideia é justamente a questão do macho e fêmea no sentido masculino e feminino, no sentido, a tradição fala do masculino e feminino, existentes no mesmo ser. Isso. Daí derivam, inclusive, essas questões de cunho homossexual ou homoafetivo. Incrível, né? Se a Torá dá base para isso, como é que você vai justificar ou vai condenar? Então, a questão, a gente já tem um outro viés muito importante, que é entender que esses seres que foram criados no princípio, que Adão refere-se à humanidade, não a um homem só, mas sim à humanidade, né? Esses seres que foram criados a princípio, eles foram criados nessa configuração. Mas não convém esquecer que eles eram seres instintivos. Eles não eram racionais ainda. Então, toda e qualquer prática, digamos, homoafetiva, vem dessa construção primitiva do homem. Muito bom. Mas depois que ele, digamos, recebe a Nishmat Haim, o fôlego das vidas, ele passa a ser um ser racional, essa construção já não funciona mais para ele. Seria a mesma coisa você assoprar o Neshama, ou o Criador, de um cachorro. Ele não tem consciência de nada. Hoje ele faz tudo por instinto, né? Depois que ele passa a ter consciência, a vida dele vai mudar. Inclusive as práticas, digamos, que não condizem com esse novo aspecto que ele recebe. Né? Então, por que muda a situação? Por que o homem agora não é mais um ser reprodutor apenas, como um animal? Por que ele tem família? Porque agora a realidade dele muda. Então, até as práticas, digamos, que hoje remontariam a essa ideia de homoafetividade, homossexualismo e tal, isso estava no passado longínquo do homem, na psique instintiva, ou na parte instintiva do homem, em que ele realmente não tinha limites para isso, no plano de ordem sexual. Perfeito. Mas, depois a estrutura muda. Por quê? Porque ocorre na verdade, uma evolução. Ou seja, a estrutura muda, no capítulo 2 ele muda de estrutura. É isso? Muda. Na verdade, a Kabbalah ensina que ele transcende de um mundo para o outro, de uma realidade para outra. Agora está assim, agora está claro. Por assim dizer, o despertar do homem. Né? O despertar do homem. Então, ele começa a perceber a si mesmo como existente. A si mesmo como existente. E passa a entender, digamos, a sua outra parte como sendo, passa a entender a mulher como sendo a sua outra parte. E a necessidade de se ligar a ela e formar com ela a família. Que é a estrutura básica da sociedade humana. Então ali Deus estava ensinando o homem a ser civilizado. Muito bom. Civilizado. E é um processo, né? Foi um processo. Um processo.
E essas lembranças do mundo antigo em que nós vivíamos, no caso, Geraldo, qual o mundo antigo que vivíamos? No mundo dos instintos. Essas lembranças, o detalhe é o seguinte, que essas lembranças ainda estão conosco. Entendi. Por quê? Porque nós temos, obviamente, um nível acima do mundo animal normal, por aí. Mas... Ou seja, tem contido no DNA, é isso? Isso. Nós temos Porém, as histórias. você recebeu a Neshama, que é o conhecimento de controle. Exato. É isso? Exatamente. Você controlar os seus instintos. Exatamente. E eles continuam conosco. Por que os instintos continuam conosco? Porque eles são fundamentais para a sobrevivência humana. Entendi. Medo. Medo continua conosco. Porque o medo é uma ferramenta instintiva criada para que os seres vivos se defendam de qualquer tipo de perigo. Mesmo sem entender. Se ele perceber o perigo, ainda que, digamos, a gente percebe o perigo, muitas vezes, de forma quase que automática. A gente não tem tempo de raciocinar, muitas vezes, sobre o perigo. Reflexo. Isso é o reflexo, nós chamamos reflexo. É um aspecto do instinto. Então, nós fugimos do perigo, automaticamente. Então, o que é isso? Isso é algo que nos preserva. Por isso que Deus não tirou de nós o instinto. Porém, o instinto vem com uma série de questões aí complicadas, que o homem deve filtrar agora. Entendi. E quando... Por que a Torá fala em transgressão, em pecado? Bate muito nesse aspecto. Porque transgressão e pecado é deixar que o instintivo haja sobre a razão. Aí a pessoa peca, transgride. E pecar é deixar que o teu instintivo, o teu aspecto instintivo, predomine sobre a razão. Ou seja, é deixar que a serpente suba acima da tua cabeça e que ela não esteja até os pés. Entendi. Né? Porque convém lembrar que a serpente lá no Éden representa justamente esse aspecto primitivo do homem. Entendi. Né? Mente, né? O desejo instintivo. Isso que flui e que, se nós perdermos o controle, né, nós acabamos nos desconectando. Por isso que você, como falou do código da Torá, a gente vê serpente, vê uma opção de coisa, né? Meio alegórica, a gente leva ao pé da letra, aí se espera, né? Serpente falando, andando, pé. Não. Até hoje o mundo acredita que a serpente falou. O diabo que entrou, né? Pelo menos se eu dizer assim, o diabo entrou na serpente e tal. Mas... Judaísmo também, João. Também, né? Judaísmo também. Rapaz, o negócio é sério, então, hein? O próprio judaísmo também tem essa visão, ficou. É porque existe o judaísmo, como nós conhecemos, né? E existe o que, digamos, o que jaz, o que está, digamos, entranhado ao judaísmo, que muitas vezes não é perceptível. Ou seja, existe um judaísmo e existe o judaísmo. Sim. Que eu prefiro chamar, inclusive, da Torá em si, na verdade, não exatamente o sistema do judaísmo, como ele é. Sim. O judaísmo, na verdade, ele nasce como uma interpretação do que a Torá está dizendo no mundo da realidade, hoje, aqui e agora. Né? Mas existe o caminho que os sábios da antiguidade percorreram e que normalmente não era muito alinhado com o mainstream, com o fluxo maior da religião. Por exemplo, Shimon Bar Yochai, que é o fundamentador do Zohar, junto com o seu filho Rabi Elazar, e tantos outros, né, iniciados e mestres da lei da Torá, mestres da Torá, eles não eram assim, por assim dizer, eles não praticavam um judaísmo, como é que eu diria para você, que era conivente com a grande maioria. Eles tinham uma visão diferenciada. Então isso é importante saber. Isso é muito importante saber. Porque hoje, como nós temos o judaísmo, é um sistema religioso de muitas vozes.
Muitas E nós falamos no início do comércio, né? Não, nosso início de conversa, ou seja, o judaísmo de muitas vozes, e hoje o comércio também tomou conta, então perde aquela essência, né, em si. Perde aquela essência. Hoje em dia, se diz, as pessoas perdem muito tempo com a questão, digamos, de seguir esta ou aquela autoridade rabínica e se esquece da importância maior que é seguir o que a Torá está dizendo. Aí quando a gente olha em vídeos, pelo menos postados dos judeus da África, né, com aquela simplicidade, né, as coisas tão simples, né, eles não têm um lugar direito para sentar, né, nem para se congregar, né? Aí você lembra dessa essência que a gente está falando aqui agora, da simplicidade do judaísmo. Há que se ter, digamos, mais do que tudo, porque o judaísmo é assim. O judaísmo nasce como o terreno do culto. O judaísmo nasce como o terreno do estudioso, do investigador. É preciso é importante que as pessoas percam a noção de que Torá é algo religioso. Entendi. A Torá é algo da ciência divina. A Torá é a ciência divina. Entendi. A Torá não é um objeto de culto. A Torá não é um amuleto. A Torá não representa, digamos, a coroa de um sistema religioso. A Torá, é a matéria da vida, né? A Torá é o mapa da consciência humana. Entendi. E quando eu falo mapa da consciência humana, eu não estou falando, obviamente, apenas do judeu, mas estou falando do homem, né? E aí mas acontece o seguinte, Geraldo, que essa questão universalista da Torá sempre preocupou pessoas que ficaram perplexas com essa ideia. Mas e agora? Quer dizer que a Torá não é só do povo judeu? Quer dizer que a Torá não é só direcionada para eles? Não, de fato não é. Nunca foi. E o pensamento judaico primitivo... Você me citou, né? de Bereshit 26, eu fui ler e vi lá no hebraico mesmo, a palavra Torot, né? Abraham vai cumprir, né? No português está ele cumprir os mandamentos. Realmente, ou seja, confirma-se de fato que a Judéia é para as nações. Exatamente, porque na verdade assim, em seus ritos, suas cerimônias que foram dadas no deserto, esses ritos, essas cerimônias, obviamente, apenas diz respeito ao povo judeu, mas existe uma didática divina por trás de cada uma das mitzvah para ensinar ao homem, ser humano, o que é mais importante, o que está realmente. Quem dá os mandamentos? Por que os dá? Qual é a razão deles? A razão básica de todo mandamento é justamente de acordo com a tradição evitar a avodah zará, evitar justamente o serviço estranho. E é também ressaltar a ideia de que quem ordena o mandamento, né, é realmente a autoridade sobre todo homem. Ou seja, quando cumprimos uma ordem, sabendo que essa ordem vem de Deus, de acordo com o próprio Rambam, nós somos inseridos entre o Hassidei e o Mot Haolam, os piedosos do mundo vindouro. Os piedosos dentre as nações do mundo vindouro. Porque de nada adianta acharmos tudo isso muito lindo, maravilhoso e perfeito, se nós entendermos ou pensarmos que isso vem da própria cabeça do homem, da própria evolução da mente humana. Isso não nos faz Hassidei Umot Haolam, isso nos faz simplesmente uma pessoa correta, uma pessoa justa. Mas não nos faz Hassidei Umot Haolam, os piedosos entre os povos do mundo, porque nós devemos reconhecer a origem divina desses mandamentos. Porque isso visa aperfeiçoar o homem, isso visa, então, elevar a sua Neshama. Cada mitzvah dada a Israel ou dada às nações visa elevar a Neshama. Entendi. Ou, em outros termos, visa fazer com que o homem se relacione de forma coerente e justa com ele mesmo, com o próximo e com o divino. Perfeito. Bom, mas falamos um pouquinho aqui sobre a origem do homem, sobre como ele Eu vou compreender. etc. Agora, a questão do nascimento em si,
a Torá, tal como nós temos, ela não fala quase nada sobre isso. De onde nós procedemos, de onde nós viemos. Eu sei que a mística judaica fala de um palácio das almas, que fala que nós viemos de lá, e que nós habitamos um corpo físico aqui, que a alma vem, que inclusive antes de nascermos, nós sabemos toda a Torá, e depois vem um anjo, um malach, e tira esse conhecimento, e a criança tem que aprender novamente. Por isso que a Cabala vai dizer, mesmo você não sabendo o hebraico, se você, por exemplo, pega o título da sinagoga, no meu caso, né, não sei o hebraico ainda, aí vê todo mundo lendo em hebraico. Mas você acompanhar, apontando com o dedo, vendo lá, passando a memória em cima das letras, eles dizem, segundo a Cabala, que a tua alma recebe porque a tua alma conhece aquilo ali. Bom, não sei. É esquisito, né? Não, na verdade, assim, isso precisa ser visto pela questão da lógica em si. O que o texto da Torá nos diz, nos transmite, o que nós conseguimos perceber dele, tirando esse aspecto, né, místico e tal, é o seguinte: a Torá, ela nos transmite essas histórias. O que nós estamos falando aqui agora há pouco mesmo sobre a criação. Isso é um fato comprovável pela história, pela arqueologia, pela ciência. E todos esses registros, não falávamos há pouco dos registros instintivos? Foi. Então, isso está em nossa psique, isso está em nós. Isso está em nós. Nós falamos sobre o homem, primeiro homem, né, que era meio instintivo, né? E quando ele recebe a Neshama, o conhecimento, no segundo capítulo de Bereshit, ele recebe o conhecimento, passa a ter a noção de família, né? E, ou seja, mas o primeiro capítulo, ainda que ele era um animal lá irracional, essa coisa do homem fêmea e macho, essa visão homossexual em si, que hoje o mundo prega aí, está ligado a ele, né? Mas ele tem a obrigação e recebeu o poder, no caso de controle, né? Escolha e controle. Isso não começa do nada, isso tem um fundamento, mas é um fundamento que está lá na mente primitiva do homem. Entendi. Você está falando isso com relação até ao próprio hebraico em si, quando o homem, ele vem lá dessa mundo das almas, ele já sabe o hebraico, quando ele chega aqui, ele não sabendo, mas a mente e a alma dele, ao olhar, tem uma noção, tem essa noção. Não exatamente do hebraico em si, mas da mensagem que a Torá está transmitindo. Entendi. Porque existe um vínculo entre aquilo que a Torá transmite, por ser um livro cifrado, mas está vinculado à nossa Neshama, à nossa alma, né? E a nossa alma, assim como a Torá, não procede do mesmo lugar? Certo. O divino. Não estou falando do texto em si da Torá, mas sim do que jaz, digamos, nas entrelinhas da essência, né? Exatamente. Então, da mesma proporção que a Neshama dá vida intelectual ao homem, a Torá dá vida a este mundo. Porque a tradição diz que Deus olhou na Torá e criou com ela o mundo. Ou seja, a Torá é a alma do mundo, por assim dizer. Estamos envoltos em Torá. Estamos envolvidos em Torá. A Torá não é aquele livro que está lá na estante. É o conhecimento. Né? Torá é o livro que está na estante é apenas a exteriorização de todo esse conhecimento, toda essa bagagem que existe na criação. Ou seja, quando você olha para a criação de Deus, quando você a percebe como criação, o que você está vendo é a Torá. Entendi. Quando você olha para você mesmo, você olha para o teu interior, o que você está vendo? Torá. Por que Deus fala para Abraão em Ur Kasdim? Lech Lechá, vai-te para ti mesmo, ou seja, para dentro de você mesmo. Faça uma viagem para dentro do teu ser e ali você vai me encontrar. Muito bom. Venha ao meu encontro. Venha ao meu encontro. Porque fica meio esquisito, né? Faça uma viagem para dentro de você, você lê assim, lê pelo menos no português, aí você, entendi, não.
deixa para lá. Vai lendo o outro texto que interessa, porque não compreendeu qual é a mensagem. Exato. Existia necessidade, sim, de Abraão deixar Ur-Kasdim e ir para a terra prometida. Claro, existia uma realidade física aqui, mas a realidade física ela estava recheada de uma verdade espiritual muito profunda, muito grande. Porque antes de sair de Ur-Kasdim, Abraão precisava sair dele mesmo. Entendi. Ou seja, aquele aspecto interior. E é exatamente aí que nós encontramos a ideia da filosofia judaica medieval ou cabalística, tal, que fala sobre essa questão da necessidade do homem fazer a introspecção. Né? Ou seja, porque é ali que ele vai encontrar de fato Deus. Nele mesmo, porque ele é a obra da criação. Ele é o quê? Ele é a coroa da obra da criação. Né? Muito bom. Daí essa importância, essa necessidade de se falar disso. Daí a necessidade do texto repetir, lech lechá. Não haveria necessidade do lechá na sequência do texto hebraico, apenas ler. Se fosse só uma viagem física, lech estaria de bom tamanho. Mas lech lechá significa vai-te para ti. Aí entra o código que você falou, né? Aí entra o código. Ou seja, eu tenho uma Torá na estante, mas eu tenho códigos. Agora é saber decifrar esses códigos. O que você não é ler como está escrito, ao pé da letra em si, não. Como os traduzem. Tem que saber decifrar esse código. Não, tem que saber quebrar esse código, porque esse código ele foi dado para o homem, sim, mas daí você pode se perguntar assim, por que Hashem não deixou as coisas mais simples, mais fáceis? Mas ele nos criou como seres capazes disso. E a questão é a seguinte, ele quer que você exerça o teu raciocínio. Agora... Né? É como um professor, por exemplo, veja bem, um professor que deixa um aluno usar uma calculadora numa escola. Certo. Quer dizer, ele está ensinando matemática para o aluno e deixa o aluno usar a calculadora. Tem lógica isso? Qual mérito? Qual mérito? Se ele está ensinando matemática, o aluno tem que usar o quê? A razão, porque ele é dotado de razão. Né? Então, assim é o Criador também. Ele nos deu a Torá como se fosse uma aula de matemática. Agora quebra o código. Agora, olhando por esse lado aí, o mundo está muito atrasado. O que você acha? Quantos conseguiram quebrar esse código? Pois é. Então, tem que evoluir muito, 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 muito. Então, você percebe que a cada dia que passa, parece que a era do Mashiach está cada vez mais longe. Está longe, porque eu estou chegando agora para esse conhecimento. Você falou de código, entendendo, você fez uma comparação com uma música, tem que entender como é que toca, tal. A Torá, mais ou menos, você tem que quebrar o código. Eu estou chegando agora, vivi 42 anos lá, do outro lado, no sistema, estou 4 anos aprendendo com o judaísmo, mas agora, de fato, aprendendo o hebraico em si e conhecendo a tradição, que é o mais importante no sentido de você saber a tradição para depois estar escrito. Começou com a palavra, né? Se eu estou chegando agora, muitos que chegaram agora não estão ainda aprendendo hebraico, são poucos que estão querendo. Então, está difícil. Fica difícil para a Mashiach chegar mesmo, a mais longe. Apesar que, qual o sentido de Mashiach vir se o mundo também está numa perfeita paz? Não tem sentido nenhum. O mundo vai ter que estar no caos, na minha visão. Posso dizer errado. Para que ele venha e conserta. Porque se o mundo estiver bem, a finalidade de Mashiach. Aí vai dar um pano para manga para uma próxima aula. Não. Eu nem vou entrar nesse mérito. Eu só falei que ele está longe. Ele Mashiach, nesse sentido que nós falamos de quebrar a Torá, que é a código da Torá, que são poucos que não conseguiram quebrar, ou seja, o mundo está indo de mal a pior e ninguém quer ter conhecimento. Né? Só que oba-oba. Aí você falou, aí a gente vê que a vida de Mashiach fica longe. Aí eu falei que, realmente, mas se Mashiach vir num mundo bom, tem sim finalidade, Mashiach tem que vir num mundo caótico. Parabéns, né? Esse assunto eu não vou entrar, esse assunto vai ficar... A próxima aula, foram 4 perguntas, né? Eu falei sobre nascimento, você trouxe a ideia de criação, foi o número 1. A número 2 seria a morte.
A terceira seria a reencarnação, a visão da Torá em cima disso. E, por último, a ressurreição. Ela ficava próxima à hora. Ótimo. Não, tranquilo. Temos temas aí muito bons. Eu pensei que ia ser, nessa aula de hoje, você ia conseguir trazer as 4 respostas em cima dos temas. Mas estou vendo que o assunto a quebra da Torá não é fácil. Não, quebrar o código não é fácil. Quebrar o código não é fácil, não é nada Você simples. tem que pagar um preço mesmo, tem que pagar o preço mesmo. Tem que ir devagar ali. E não adianta querer ir de sede ao pote, que você também não vai entender nada. Né? Não existem soluções imediatistas, né? Não. Existe o caminho, não existem atalhos, existe realmente o caminho.